Olá, minhas caras, olá, meus caros, olá, minhas alfazemas. Vamos trabalhar um pouquinho. Vamos continuar, então, com a nossa exploração do cálculo proporcional, que é um sistema, então, lógico, né? Um sistema formal que a gente está aprendendo a construir, com o qual a gente está aprendendo a lidar. E aquilo que a gente começou a aprender da última vez foi como avaliar um argumento. Disse para vocês que há dois métodos, um que a gente vai ver mais para frente, que é o das tabelas de verdade, e outro que é o método da dedução natural, tá? Dedução natural, como ela me diz, é uma dedução que, de certa forma, imita ou lembra, né, ou remete aos modos naturais de pensar a argumentos que a gente intuitivamente aceitaria, tá? E a gente vai começar lá seguindo sempre o Note, que é a nossa base, né? Lá na página 101, tá? Regras não hipotéticas de inferência, tá? Podemos começar explicando, então, no que consistem as regras hipotéticas e não hipotéticas, né? E se lembram que regra de inferência é basicamente um jeito, né, uma regra que permite a gente, de certas premissas, chegar a uma certa conclusão. O exemplo com o qual a gente trabalhou foi o modus ponens, né? Vocês se lembram que diz que de uma afirmação, perdão, de um condicional que vai de um antecedente a um consequente, vamos ao vocabulário que a gente está aprendendo, né? De um condicional que vai de um antecedente a um consequente e da afirmação do antecedente, eu posso concluir o consequente, né? De P implica Q e P, eu posso concluir Q. Ok. Essa regra, apesar de ela ter um C, então, ela é chamada, e outras que a gente vai ver, de não hipotética. Por quê? Porque as premissas que eu coloquei para chegar na minha conclusão, elas não são hipóteses, não é? Vamos imaginar que isso seja verdade. Eu estou afirmando, eu afirmo, por exemplo, que perdão, quando a rua chove, então, quando chove, então a rua fica molhada. Ou eu afirmo, né, que se Deus existe, então a vida tem significado. Estou afirmando isso, certo? Eu não estou dizendo, olha, vamos considerar um condicional tal. Eu estou afirmando. Quando eu não afirmo, quando eu não uso hipóteses, né? Quando eu não uso, então, coisas que eu coloquei simplesmente para o bem do argumento, então, aquilo que eu tenho são regras não hipotéticas, tá? As regras não hipotéticas, então, elas não usam hipótese. Ao contrário, as regras hipotéticas, elas vão usar hipóteses e a gente vai ter que, quando trabalhar com elas, introduzir mais uma categoria. Até agora, a gente está trabalhando com premissas, conclusões. Daqui a pouco, a gente vai trabalhar com premissas, conclusões e hipóteses, que são um tipo particular de premissa. Então, dependendo do tipo de premissa que a gente usa, a gente tem regras que são hipotéticas ou não hipotéticas, ok? Muito bem. Outra coisa que vocês vão ver, se vocês lerem lá o textinho da página 101, é que o Note diz o seguinte: tem 10 regras básicas de inferência, uma regra de introdução e uma regra de eliminação para cada um dos 5 operadores lógicos, tá? É um sistema formal. A gente está lidando com símbolos, a gente está aprendendo a manipular símbolos, tá? Então, o que uma regrinha de inferência faz? Ela basicamente diz que a gente pode tirar uma fórmula que tem um certo símbolo, ou a gente pode introduzir em um certo símbolo em uma fórmula que não o tem, tá certo? Então, por exemplo, vou ter uma regra para introduzir a negação e uma para eliminar a negação. Eu vou ter uma para introduzir o condicional e uma para eliminar o condicional. Eu vou ter uma para introduzir, por exemplo, a conjunção. A conjunção é o e. Qual é a regra para introduzir a conjunção? Ela é muito simples. Se eu tenho a afirmação A e a afirmação B, A e B, então eu posso, ou seja, se eu afirmo que as duas são verdadeiras, se eu sei que as duas são verdadeiras e são proposições diferentes, eu posso formar a conjunção B, A e B. Se é verdade que a Lua é feita de queijo e é verdade que está quente na Polinésia, então a Lua é feita de queijo e está quente na Polinésia, também é verdadeiro. Ok, não tem problema nenhum. Então, a regra de introdução da conjunção vai ser simplesmente dizer que quando tem duas proposições verdadeiras, a gente pode formar a conjunção delas. E a regra de eliminação da conjunção, qual vai ser? Bom, se eu tenho uma conjunção entre duas proposições que são verdadeiras, por exemplo, que a Lua é feita de queijo e que está quente na Polinésia, eu estou supondo que elas são verdadeiras, tá? Para o bem do argumento, então eu posso concluir, eu posso separar qualquer uma das duas, eu posso concluir A ou B, P e Q. Se eu tenho, então, P ou Q,
P e Q, perdão, P conjunção Q, eu posso concluir tanto P quanto Q, tá? É intuitivo, é simples. Bom, mas é claro que vocês vão ver que nem todas são assim, algumas são menos intuitivas. Vocês perguntam, mas por que fazer isso? Por que tem essa regra que não serve para nada? Bom, porque são regras que permitem justamente manipular os símbolos e a gente precisa ter regras para esses símbolos. E agora, embora elas se afastem, né, quando elas fazem isso, da ideia de naturalidade da dedução. São regras que a gente iria naturalmente usar falando, discutindo futebol no boteco, por exemplo, ou política na sala de jantar, tá? Bom. Agora, outra coisa que ele diz, que é importante vocês saberem, é que ele aponta que outras abordagens do cálculo proposicional empregam regras diferentes das utilizadas por nós. Mas todos os conjuntos de regras são equivalentes, no sentido de que elas estabelecem a validade exatamente das mesmas formas de argumento, tá? A gente vai ver mais para frente que o cálculo proposicional é um sistema que é consistente, isto é, jamais permite gerar contradições se a gente segue corretamente as regras. Ele é também completo, ele é capaz, melhor nem discutir a completude, né, do cálculo, enfim, vou dizer o que eu queria dizer de um jeito mais simples, tá? A gente escolheu 10 regras, mas a gente poderia escolher mais ou menos. Na verdade, a gente vai introduzir mais depois. Por quê? Porque elas são abreviações. Mas, na verdade, como a gente está trabalhando com a preservação da verdade, a verdade, digamos assim, se preserva dos mesmos modos nesse sistema, né? A gente, então, quer a gente trabalhe com duas regras, como, por exemplo, o Frege trabalhava, quer a gente trabalhe, ou com uma regra, como o Frege trabalhava, quer com 10 regras, como a gente vai trabalhar aqui, ou com 20, ou 30, se eu quiser, o resultado é o mesmo. Os argumentos que são válidos usando um certo conjunto de regras também vão ser válidos usando um certo outro conjunto de regras. É como no silogismo. Os silogismos cuja validade eu consigo provar pelas regras de validade no silogismo, por exemplo, regras de distribuição, termo médio, assim por diante, eu também consigo provar exatamente as mesmas com os diagramas de Venn. E aqui acontece a mesma coisa. Outra coisa interessante para vocês pensarem é que eu não preciso utilizar, né, todos os símbolos que eu estou utilizando, né? Por exemplo, o Frege, quando ele formula o seu sistema, ele utiliza menos símbolos do que aqueles que a gente utiliza. Dá para usar, por exemplo, só a negação, a conjunção e o condicional, tá? Dá para usar 3 símbolos em vez de 5. Dá para usar 10 símbolos, dá para usar até 16 símbolos que são os possíveis, tá? Depois eu explico por quê. Bom, mas enfim, todos eles são equivalentes no fundo, né? Se a gente testar os resultados deles, tá? Bom. Vamos então, outra coisa importante que aparece é que ele fala que as regras de inferência geram as formas de argumento numa série de etapas simples e precisas de raciocínio, chamadas de derivação ou prova. Tá? O que é uma prova? Uma prova é basicamente um conjunto de proposições cuja verdade garante o conjunto, garante a verdade de uma proposição diferente delas. Tá? É um conjunto, por exemplo, T de proposições que garante a verdade da proposição S. E quando eu consigo mostrar como desse conjunto eu chego nessa proposição, que eu tenho uma demonstração ou uma prova. Tá? E esse é um termo muito importante, é uma questão filosófica importante a gente saber o que conta como prova, o que conta como demonstração. Tá? Por exemplo, a gente fala o tempo todo de provas da existência de Deus. Se elas fossem provas no sentido do cálculo proposicional, do cálculo de predicados, da matemática, aquele sentido que a gente usa em filosofia, a gente não estaria discutindo se Deus existe. Ou elas provaram que Deus existe, todo mundo aceita, ou elas não provaram que Deus não existe e todo mundo aceita. Né? Elas são provas só em sentido figurado, são demonstrações, né? Tentativas de convencimento. Mas em lógica e em matemática, uma prova é algo que estabelece um resultado de forma definitiva a partir de certas premissas. Então, se eu provo uma coisa, se eu aceito as premissas e provei, não tem mais como voltar atrás, né? Eu tenho que aceitar necessariamente a conclusão como verdade. É com esse conceito de prova que a gente trabalha aqui. Isso significa, então, que
tudo tem que ser provado, inclusive aquilo que eventualmente é intuitivo, né? Puxa, se eu sei que é verdade que está chovendo em Paris e croissants são gostosos, né? E eu formei uma frase com os dois, é claro que eu posso afirmar a verdade de um ou de outro. Mas eu tenho que dizer isso, tenho que ter uma regra para isso, porque o meu sistema é formal, porque o meu sistema é dedutivo, porque nenhum passo pode ficar sem ser justificado. E é isso que diferencia as provas formais das provas de linguagem informal, tá? E vamos trabalhar com o exemplo que o Note dá para a gente, que é o exemplo do exercício 3.3i, tá? Aqui. Deixa eu me colocar mais no alto aqui. Vejam só, lá em cima ele aparece. Na seção, introduzimos 8 das 10 regras básicas, tá? Para ilustrar o conceito de derivação, seria uma prova em sentido formal, usaremos a forma do argumento do problema 3.3i. O problema 3.3i é esse que está aqui em cima, vamos voltar lá. Tá, esse aqui, ó. A proposta de auxílio está no correio. Se os árbitros a receberem até sexta-feira, eles a analisarão. Portanto, eles a analisarão, porque se a proposta estiver no correio, eles a receberão até sexta-feira. Tá? Então, o que esse argumento está dizendo para a gente? Qual é a conclusão desse argumento? A proposta de auxílio está no correio, é a conclusão? Não, não é. Por que não é a conclusão? Porque eu não ofereço nenhuma justificativa no resto das afirmações para isso. Isso aí é simplesmente uma coisa que está sendo afirmada. A gente pode, depois, colocando ela no contexto do argumento, perceber que se trata de uma premissa, tá? E é formalizado, vocês veem lá a letrinha, né, por um C, tá? Agora, vejam a segunda. Se os árbitros a receberem até sexta-feira, eles a analisarão. Isso é receber até sexta-feira é S, né? E eles analisarão é A. Então, isso é um condicional, que vai de S para A. Se eles receberem até sexta-feira, então eles a analisarão. Portanto, eles a analisarão, tá? Portanto, vocês se lembram, é o nosso indicador de conclusão. A gente sabe que depois de um portanto, que depois de um logo, depois de uma consequência, vem normalmente conclusão. A conclusão do argumento todo é eles a analisarão. A conclusão do argumento todo, quando a gente for formalizar ele, vai ser o A. Então, lembrem-se disso, tá? E veja, só que depois da conclusão tem uma outra afirmação. Por quê? Se a proposta, e veja, esse porquê é um porquê explicativo, né? Eu fiz isso porque eu estava com fome, eu tomei um copo de água porque eu estava com sede, tá? Não é por que motivo você fez isso, tá? Bom, porque é indicador de quê? De premissa, ou porque explica algo que foi feito ou afirmado, né? Então eu sei que agora tem outra premissa. Essa premissa qual é? Se a proposta estiver no correio, eles a recebem até sexta-feira. Se C, então S. C implica S. C condicional S. Tá? Bom, esse argumento parece ser válido. Ele é um bom argumento. Vamos ver como é que a gente vai formalizar isso. Vamos lá. Lá embaixo, né? Esta forma é válida porque ela pode ser derivável pelas regras de inferência. Como é que a gente testa a validade desse argumento? Reconstruindo o argumento, refazendo ele. A primeira coisa que a gente faz é escrever na nossa forma padrão, numera as nossas linhas. Coloca, né, cada premissa em uma certa ordem, em uma certa linha. A ordem, na verdade, não precisa ser essa. Podia colocar S implica A como primeira premissa, C como terceira, não tem problema. Mas tem que estar indicado que são as premissas iniciais pelas quais eu inicio. E vejam, são pelas premissas, estão afirmadas. Não são hipóteses. Ok. E vejam, aqui tem duas conclusões. Vejam o nosso indicador de conclusão. E lembrem-se que na nossa aula inicial sobre regras de inferência eu falei que a gente vai sempre escrever de onde é que eu tirei algo, uma conclusão, e que regra eu usei. E vejam, isso aqui significa, então, o lugar, as proposições que eu usei e as regras que eu usei. Então, vamos lá. C. A proposta está no... a primeira premissa, né? C. A proposta está no correio. Segunda premissa. Se eles receberem a proposta até sexta, eles a analisarão. Terceira premissa,
como a proposta está no correio, então ela vai chegar até sexta, tá? Esse exemplo não é o melhor do mundo, porque ele já junta, né, dois condicionais do primeiro exemplo que vocês estão vendo, tá? Para complicar um pouco, mas vamos tentar entender, tá? Vejam, eu quero chegar em A, é a conclusão na qual eu quero chegar. Mas eu não posso chegar em A. Por quê? Porque o condicional que eu tenho aqui na minha segunda linha é um condicional que vai de S para A. Se ela chegar até sexta-feira, então eles a analisarão, tá certo? Só que eu não tenho o S afirmado, eu tenho que tirar o S de algum lugar. Lembre-se, cálculo proposicional é manipulação de símbolos, regras de introdução, regras de inferência, são regras para introduzir e tirar símbolos das nossas formas, da nossa prova, da nossa demonstração. Então, eu quero chegar nesse A. Como é que eu faço? Não sei. Eu sei que eu tenho um C e eu tenho um C implica S. Eu sei que eu tenho, então, o quê? Duas premissas nas quais eu posso usar o tal do meu modus ponens, né? A minha afirmação do antecedente. Então, do modus ponens aplicado em 1, a proposta está no correio, e 2, se a proposta está no correio, então ela vai chegar até sexta, eu chego aqui, eu concluo que a proposta vai chegar até sexta, tá? Lembre-se dos nossos conceitos, a gente está sempre usando conceitos que a gente já aprendeu. Isso é um argumento que não é simples, é um argumento que é complexo, é composto, porque ele tem mais de uma conclusão, ele tem mais de uma, ele tem, portanto, também premissas intermediárias. Conclusões intermediárias são também premissas intermediárias, ou premissas adicionais, tá? Do argumento. Então, aqui, a gente tem uma conclusão que, a partir de agora, funciona também como premissa. Outra coisa importante que a gente aprendeu é que ser premissa e ser conclusão são termos relativos, depende do que você está levando em consideração, né? Por exemplo, para a minha conclusão, essa é premissa. Para o meu argumento de C implica S e de C para S, ele é conclusão, tá certo? Ele tem duas funções no interior dessas 5 linhas, ok? Para cima, ele funcionou como ele foi conclusão, para baixo, ele é premissa, ok? Bom, agora que eu tenho S, eu tenho outro condicional aqui, que é o S implica A. Se a proposta chegar até sexta-feira, então eles analisarão. E eu posso, então, concluir, agora sim, o meu A. Eles a analisarão. Viram como é simples? Não requer muita habilidade, requer um pouco de prática, né? Requer se acostumar um pouco com esses símbolos, tá? Bom, como é que a gente fez? A gente utilizou essa regra aqui, que é o modus ponens. E vejam o que ele vai dizer. Lembre-se do que a gente viu. A regra... As regras são sempre regras de introdução e regras de eliminação. A regra do modus ponens, então, é a regra de eliminação de quê? Vejam, o que eu tinha nas minhas expressões iniciais, nas minhas premissas, que eu não tenho na minha conclusão? O que sumiu, o que tinha lá em cima nas premissas e eu não tenho na conclusão, é um condicional, nossa flechinha. Bom, então isso significa que o modus ponens é a regra de eliminação do condicional, tá? Bom, vamos fazer um exercíciozinho aí com o modus ponens para vocês verem como é que isso funciona, tá? Que é o exercício 3.4, tá? Prove isto aqui. Não P implica Q implica R, não P Q, né? Conclusão de tudo R. Vamos aproveitar esse exercício para lembrar da nossa forma padrão horizontal. A forma padrão horizontal, né, separa as premissas por vírgulas. Então, isso aqui, não P implica Q, que implica R, é uma premissa, né? Não P também é uma premissa. E, finalmente, Q é uma premissa. Vejam aqui nosso Tzinho deitado, que é o nosso indicador de conclusão, né? Nossa barrinha de conclusão. Então, a gente sabe que R é a conclusão do nosso argumento. O que elas significam? Não significam nada para a gente nesse momento, mas a gente pode atribuir significado para elas. Pode dizer que, por exemplo, P significa comer chocolate, Q significa engordar e R significa ter um ataque cardíaco, né? Então vai ser, se você não comer um chocolate, enfim, vamos lá, dá para você traduzir, tá?
Claro que eu chutei aqui um significado qualquer, não sei se vai dar certo ou não, mas não importa. O que importa para a gente é a forma. O que importa para a gente é descobrir se todo argumento desta forma aqui, independente da interpretação que eu dê, é válido ou não, tá? E a gente faz isso como? Provando isso. Como é que a gente pode provar isso? Vocês dão pausa, tentem resolver, tá? Vejam, leiam lá a resposta do Note, tá? E vamos analisar isso, então. Como é que a gente vai fazer? Primeiro, a primeira coisa que a gente tem que fazer, né? Vocês têm a resposta no livro, mas eu vou responder aqui na lousa também. Vou fazer também, eu vou começar a usar os símbolos do Note, eu imagino que, como vocês estão seguindo pelo Note, é mais fácil para vocês, e mesmo que, às vezes, eu esqueça e escreva com meus símbolos preferidos, fica mais fácil para vocês se eu usar o Note, tá? Então, a primeira coisa que eu sei, né, vocês se lembram, é que eu tenho como premissa, vamos escrever aqui 1, né? Está lá no Note, página 102, não P implica Q, que implica F, tá? Uma coisa interessante, deixa eu voltar lá para o exemplo, tá? É o seguinte, vejam aqui, como é que eu sei que fórmula é essa, tá? Lembre-se que a gente viu o conceito do operador principal e de escopo de uma fórmula, tá? Nem todos os operadores alcançam, né, a fórmula inteira. Alguns operadores alcançam apenas fórmulas, por exemplo, letras sentenciais, dentro de uma fórmula. Nesse caso aqui, por exemplo, vejam, essa primeira negação está negando o quê? Ela está negando toda a fórmula? Não, ela estaria negando toda a fórmula se tivesse aqui parênteses, tá? Um parênteses que abrisse aqui em P e fechasse depois do R. Ela está negando, então, somente o P. O escopo da negação é o P. Vejam esse segundo condicional. O escopo dele qual é? É Q e R, né? São essas duas letras aqui. O que sobra, então, é este operador aqui, este condicional aqui, que aparece em primeiro, né, à esquerda da nossa fórmula. E ele está juntando a negação de P com tudo isso que vem entre parênteses. Então, isso aqui é o operador principal da nossa fórmula, né? Nossa fórmula é um condicional, tem que reconhecer isso. Então, eu escrevo aqui a minha fórmula, né? Não P implica Q, que implica R, é o condicional, vejam aqui o operador principal, e eu vou escrever que isso aqui é uma premissa, simplesmente numerando, então, dizendo que ela é premissa. Perdão, aliás, numerando, vamos colocar a partir de agora, né? P de premissa, ok? Até que a gente já está escrevendo na forma horizontal padrão. Qual é o segundo termo, a segunda premissa, né? Não P, é aquilo que aparece na segunda linha. Eu sei que vai ter 3 premissas, então já deixa eu escrever aqui 2 e 3. Então, segunda premissa é não P, ok? Terceira premissa é que, tá certo? Muito bem. Então, a gente sabe que a gente tem essas 3 premissas. Vamos aqui fazer uma linhazinha e tentar ver como é que a gente pode chegar na nossa conclusão. Deixa eu escrever aqui premissa, premissa, premissa para vocês. Ó, então, tá assim nossa lousa. Estão vendo aí? Então, premissa, 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 ok. Bom, o que eu posso fazer? Lembre-se, eu tenho que sempre procurar pelo operador, tá? Porque é uma regra de eliminação e de introdução dos operadores. Eu sei que eu estou usando o modo exponent, então eu vou procurar o condicional. Eu sei que eu tenho que procurar o condicional. Quando eu não sei se eu vou usar o modo exponent, mas eu quero ver se eu posso usar o modo exponent, eu tenho que procurar se tem um condicional. Tem um condicional aqui. O condicional que vai de não P, da negação de P, para Q implica R. Bom, para que eu possa aplicar o modo exponent, o que eu preciso? Eu preciso não só do meu condicional, mas eu preciso também da afirmação do antecedente. Eu preciso do antecedente como premissa. Qual é o antecedente desse condicional? É não P. Opa! Está bem aqui na nossa segunda linha. Então, eu sei que de não P implica que implica R e não P, pela utilização do modus ponens, eu posso concluir algo. O que eu posso concluir? Primeiro, vamos escrever o que eu fiz. Eu sei que eu usei 1 e 2. Né? 1 e 2, está aqui. Eu sei que eu usei o modus ponens. Eu já sei que minha quarta linha vai ter isso aqui. Vamos escrever aqui também, quarta, está meio torto lá, mas dá para vocês imaginarem que é a quarta. Estou fazendo um contorcionismo aqui, tá? O que eu posso concluir? Eu posso concluir lá onde eu quero chegar? R? Não.
eu posso concluir isto aqui. Então, eu sei que na minha quarta linha eu vou ter que implica R, né, que veio, então, de 1 e 2 por modus ponens, tá? Bom, agora que eu tenho que implica R, e eu olho para as minhas premissas, o que eu tenho lá em cima? Eu tenho o quê? Eu tenho um condicional e o antecedente do condicional. Então, eu sei que da linha 3, do antecedente do meu condicional, e 4, o meu condicional, ou seja, das linhas 3,4, eu posso concluir o quê? Eu posso concluir, né, o R, né, que implica R. Vejam, é uma regra de quê? De eliminação do condicional. Eu tiro o meu condicional, né, e o antecedente que vem com ele, o que sobra é o R, Q e D. Quando era demonstrando como queríamos demonstrar, tá? Bonitinho, né? É super divertido fazer isso. Quando vocês pegam um jeitinho, vocês vão ver que não é nada misterioso, tá certo? Bom, vamos parar por aqui, tá? É melhor, como são várias regras, é melhor fazer vídeos curtos, separados para cada regra, fica mais fácil para vocês se organizarem também, voltarem se tiverem dúvidas, tá? E guardem o seguinte, vão seguindo os vídeos na ordem, porque a gente vai começar a utilizar todas as regras, tá? Agora a gente está utilizando uma só, modus ponens. A próxima que a gente vai aprender vai ser eliminação da negação, vai começar a utilizar modus ponens e eliminação da negação. Depois vamos aprender introdução e eliminação da conjunção, vamos começar a utilizar então modus ponens, eliminação da negação, introdução da conjunção, eliminação da conjunção, e assim por diante, até nossas 10 últimas regras. Ok, meus alecrins, ok, minhas caras e meus caros, vamos terminar mais uma sessãozinha, ok? Tchau, tchau.